Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Alexandre, muito prazer. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre um criptoativo chamado Ethereum, tá? A gente vai falar um pouco aqui sobre o cenário gráfico, né, desse criptoativo. A gente vai fazer uma correlação dele com o Bitcoin. A gente vai visualizar ele aqui no gráfico diário, no gráfico mensal e no gráfico semanal, que a gente consegue visualizar desse criptoativo, beleza? Pessoal, o objetivo desse vídeo não é trazer uma recomendação de compra e nem uma recomendação de venda. O objetivo desse vídeo é trazer conteúdo para você, tá? Então fica até o final, acredito que vai te agregar de alguma forma. A gente está aqui no gráfico diário de Ethereum, então, tá? A gente consegue visualizar que o papel, né, que o ativo ele vinha uma tendência de baixo desde 2021, muito acompanhada por conta do Bitcoin também, em uma queda, né? Por conta dessa alta da taxa de juros americana, que a gente teve a inflação, a gente teve o Fed fazendo escalada de juros aí que está próximo a 5,25 hoje. Então aqui a gente tem uma LTB, né, muito bem informada. O que é uma LTB, Alexandre? Uma linha de tendência de baixa, né, seguida aqui de canais, seguida aqui desse canal de baixo. Aqui ele tocou, aqui ele tocou, aqui novamente ele tocou e aqui a gente teve um rompimento. Então a gente vai entrar em uma análise chamada ondas de Elliott, tá? Dentro do mercado, né, quando a gente fala de análise técnica, existem diversos personagens aí dentro da história que contribuíram positivamente, né? Tem a teoria de Doll, tem essa onda de Elliott, né? Então assim, é um tipo de análise que a gente consegue visualizar movimentos de retração, movimentos de impulsão e projetar. A primeira onda ela vem sempre seguida após um rompimento de uma LTB ou de uma LTA. No caso aqui, dentro dessa LTB, a gente consegue visualizar a onda 1 de Elliott aqui no rompimento, tá? A onda 2, pessoal, normalmente ela é ali próxima a 38% e 50% de Fibonacci. Fibonacci também é uma ferramenta de um matemático que contribui muito aqui para análise técnica. A gente consegue visualizar então, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, né, a onda 1 rompimento dessa LTB e a onda 2 aqui na correção. E depois mais uma onda de impulsão que seria a onda 3. A onda 3, né, ela é uma projeção de 1,61%. A queda chegou a buscar 38%. E depois novamente uma onda de correção, onde a gente temos ele aqui buscando, né, a média de 200 períodos e buscando também essa resistência muito forte. O que o Ethereum está trazendo para a gente aqui dentro desse cenário, pessoal? A gente está numa possível onda 5, né, que é uma outra onda de impulsão. Basicamente, quando a gente fala de ondas de Elliott, a gente tem onda 1, onda de impulsão, onda 2, onda de correção, onda 3, né, onda de impulsão, onda 4, correção, onda 5, né, final de ciclo, praticamente final de ciclo, onda de impulsão e depois ABC e continua novamente esse ciclo. Então, aqui a gente pegando até uma ferramenta, a gente consegue visualizar que o mercado está projetando isso aqui, ó. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Alexandre, como que eu vejo a projeção dessa onda 5? Basicamente, a onda 5, tá, pessoal? Ela é do tamanho da onda 1. Então, aqui, se a gente tem a onda 1 aqui, ó, a gente pega, vamos fazer esse traço, tá, dessa projeção. Então, fica mais ou menos, deixa eu pegar, mais ou menos aqui, né? Bem ali próximo, que seria dentro desse canal superior. Essa onda 5 é a onda mais difícil de operar. Normalmente o pessoal, eles operam a onda 3, né, que tem até um setup chamado pivô de alta, onde você tem um rompimento de um LTB, né, e depois você tem uma correção, né, formando aqui um fundo, e aí novamente essa onda 3, ela testa essa região aqui de resistência, que é a onda 1, e aí você tem um rompimento, né, que é o terceiro movimento, que seria a onda 3. Então isso aqui é um pivô de alta. Normalmente o pessoal opera muito a onda 3, que é até a onda maior ali do ciclo de Elliott. A onda 5 é a onda mais difícil, né, da gente estar operando. Mas o que a gente consegue visualizar aqui hoje no Ethereum, né, de forma geral? Quando a gente fala de ondas de Elliott, ele está seguindo esse ciclo dentro desse canal, tá? A gente tem uma linha de tendência de alta muito clara, então a região muito forte para o Ethereum é nessa região dessa linha. A gente tem um cruzamento de média de 400 períodos, né, com a média de 200 períodos, né? Então a média curta, né, cruzando a média longa,
toda vez que a gente tem esse cruzamento, a gente consegue visualizar tanto para baixo quanto para cima, que é uma tendência. Olha só, aqui a gente teve um cruzamento, né, de média curta para média longa. Aqui a gente teve um cruzamento também, mas olha, ele consolidou bastante. Aqui a gente teve um cruzamento de média curta para média longa no cenário, né, para baixo. Então média curta cruza para baixo, a gente tem um cenário de queda. Média curta cruza para cima, né? A média longa a gente tem um cenário de alta. E aqui novamente esse movimento, né? Média curta cruzou aqui, a gente teve uma queda do Ethereum e agora possivelmente a gente tem um cruzamento de média curta para média longa. O que está acontecendo no cenário macro que o gráfico está desenhando aqui, né? A gente tem inflação nos Estados Unidos já dando uma segurada, ele chegou a bater 8%, hoje está próximo aos 4%. Na última reunião do Fed, né, o Fed ele manteve, né, a taxa, né, e a gente teve até um discurso onde, poxa, a gente manteve essa taxa, mas a gente entende que ainda tem chão, né, a gente pode continuar subindo e o mercado está com muita cautela. Atualmente aqui no Ethereum a gente tem ele formando uma figura, pessoal, chamada bandeira, tá? Então é importante ficar ligado nesse movimento, né, que basicamente seria essa projeção de onda 5. O Bitcoin ele também formou esse movimento, só que ele chegou já a romper. Então seria mais ou menos assim, ó, rompimento dessa resistência aqui, ó, né, dessa LTB com uma forte impulsão, a gente teria uma projeção legal aí para o Ethereum, tá? Então esse movimento aqui é muito importante estar operando. Qual foi o melhor momento, né, para a gente estar tomando posição aqui no Ethereum? É hoje, Alexandre? Não é hoje. O melhor momento foi dentro dessa região aqui, ó. Por quê? A gente teve o índice de força relativa, que foi aqui embaixo, tá vendo? É um indicador muito bacana também para você utilizar, e chama RSI, né? Bem próximo aqui aos 30, né? E bem próximo também o Ethereum, bem próximo aqui às médias, na região de suporte. Toda vez que a gente tem um Ethereum próximo a essa região, né, dos 30 aqui no RSI, a gente tem um movimento forte. E toda vez que ele está ali próximo aos 70, ou seja, está sobrecomprado, por exemplo, aqui, né, por exemplo, aqui nessa região, a gente também tem uma correção. Hoje, o que a gente visualiza? Né? A gente visualiza ele em uma região de resistência muito forte, tá? Eu acredito que a gente possa ter uma correção desse movimento, né, no curto prazo, até por conta desses candles. Essa correção ela pode chegar ali próximo aos 1.800, né, aos 1.780, algo do tipo, tá? Que seria bem aqui nos 61% de FIBO, 50% de FIBO, que seria a correção dessa onda aqui, ou seja, deu essa esticada, corrige nessa onda e também dá um alívio aqui no índice de força relativa para depois a gente poder ter essa esticada, né, desse movimento dentro dessa figura gráfica que está desenhada aqui, que é uma bandeira, né? E aí a gente pode ter a projeção de ondas de Elliott. Então ficar muito ligado, né, em tomar posição em Ethereum. No curto prazo, aguardar um pouco a correção, que a gente está numa resistência muito forte, mas ficar ligado aí no médio e longo prazo por conta desse cenário aqui. No semanal, o que a gente tem, pessoal? No semanal, a gente tem um candle com um volume muito bacana, né? Um volume muito bonito. Né? Se ele fechar aqui acima, a gente pode ter essa projeção bonita com a resistência lá em 2000. A gente tem uma resistência muito forte, mas aqui uma resistência em 2100. Tá? No semanal ainda tem um pouquinho de espaço para subir no índice de força relativa. Já no mensal, quando a gente vem para o mensal, são candles de indecisão, né? Um candle de indecisão aqui, né? Que seria o doji, certo? Aqui ele tá, né, bem acanhado também, o mercado tá um pouco com dúvida nessa região aqui. Se a gente tem esse mês, ele fechando acima, né, dessa região aqui da máxima, ou acima desse fechamento, né, ele pode continuar uma projeção de alta aqui próxima à resistência aqui de 2000, tá, pessoal? Então ficar ligado nisso aí também. Então no diário a gente tem o Ethereum aqui, né, formando onda 5, né, projetando onda 5 em termos de Elliott. A gente pode ter uma correção no curto prazo por conta de a gente tá bem sobrecomprado aqui, e é legal a gente ter essa correção também oriunda da distribuição, né, de resultado, né? O pessoal comprou bastante aqui nos 1.650 e está realizando ali, mas fica ligado no médio e longo prazo nessa projeção aqui da onda 5, né, que se acontecer vai ser porrada, né? Isso é muito legal. Beleza, pessoal. O que a gente consegue visualizar também do Ethereum que eu
que eu peguei aqui, aqui a gente tem um gráfico do Ethereum, né, versus o Bitcoin, né? Então ele tem uma correlação muito boa. A gente tem aqui em laranja, né, o BTC e em azul o Ethereum. Olha só o que está acontecendo nesse último movimento, né? A gente teve o Bitcoin meio que descorrelacionando um pouco do Ethereum, né? Apesar dele estar fazendo o mesmo movimento de ondas de Elliott, depois desse rompimento aqui da tendência, a gente teve o Bitcoin esticando mais, o Ethereum dando uma segurada. O que pode acontecer? A gente sempre tem depois a gente tem aquele volta a colar, né? Ele volta a fechar essa boca de jacaré. Vocês podem visualizar aqui. O que pode acontecer é o Bitcoin corrigir mais, né, próximo a essa região aqui de resistência, ou o Ethereum chegar a colar ali no Bitcoin, né, projetando o que a gente está falando dentro dessa região, né, que seria mais ou menos aqui, ó. Então, desenhando, né, no cenário 1, a gente tem uma correção maior do Bitcoin, certo? Chegando próximo ao Ethereum, fechando esse gap nessa resistência aqui. E no segundo movimento, a gente teria um movimento mais forte do Ethereum, né, e um movimento ali do Bitcoin um pouco, vamos dizer, um pouco triste, né, um pouco acanhado, vamos falar que ele não está com muita volatilidade, beleza? Então a gente tem esse movimento de fechamento aqui de gap. Será que o Bitcoin vai cair mais ou o Ethereum vai cair mais para fechar esse gap, né? O que aconteceu aqui, por exemplo, eles descolaram bastante aqui nesse movimento aqui de abril, mas depois o Ethereum deu essa esticada, voltando a colar aqui, o Bitcoin se manteve no mesmo patamar. Beleza, pessoal? Então fica ligado nisso aí também. Bitcoin versus BTC. Ethereum versus BTC, né? A gente tem ele na região de suporte muito forte, tá? Nessa região de suporte aqui, né? No índice de força relativa, né? Então, tá muito sobrevendido, então a gente pode ter um movimento de Ethereum para cima. Então, esse gráfico aqui, ó, o que me mostra é o quê? A gente pode ter que, em vez do Bitcoin fechar, né, o Ethereum fechar esse movimento, por conta de, quando a gente pega a correlação entre os dois, a gente tem ele aqui na região de suporte muito forte, a gente tem ele aqui, né, sobrevendido, né, aqui no índice de força relativa. Toda vez que ele está sobrevendido, ele tem um movimento forte, olha só. Então isso é interessante também, né, e tá longe das médias, beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje é isso, a gente está aí com o Ethereum, né, uma moeda muito bem falada, tem um volume de mercado muito grande, no dia está subindo 1,3%, na semana 10% e na hora aí caindo um pouco, beleza? Então eu fico por aqui, né, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu comentário, se inscreva no canal, tá? Se você não gostou, deixa seu comentário também, o canal está começando agora. Eu gostaria do seu feedback para que eu possa melhorar e trazer um conteúdo cada vez melhor aqui para você, beleza? Então, um grande abraço do seu amigo Alexandre e até o próximo vídeo. Valeu!